Olá, graça e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Maicon, sou pastor da Igreja Comunitária Cristã aqui na cidade de Sumaré. Hoje nós iremos começar uma nova série de reflexões e o título dessa série é Esperança em Apocalipse. Será que existe esperança no livro de Apocalipse da Bíblia? Apocalipse não é o fim do mundo, mas antes que eu responda essas e outras perguntas, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e já clique no sininho para ativar todas as notificações. E se você nos acompanha pelo Facebook, curta o nosso vídeo, compartilhe, marque os amigos, crie uma sala de vídeo, tá ok? Bom, eu procurei uma definição sobre o que é o livro de Apocalipse. Então a definição mais sensata e a que eu mais gostei é a seguinte: é uma profecia apresentada em modelo apocalíptico e escrita em forma de carta. Então, por que uma profecia? Daqui a pouco nós vamos ler o primeiro capítulo e você vai perceber que o próprio autor diz que se trata de uma revelação que daqui a pouco tempo ela se cumprirá. Apocalíptico, por quê? Porque isso, na verdade, é um gênero literário. E esse gênero literário apocalíptico, ele usa muita linguagem figurada, ele tenta transmitir uma mensagem que foi enviada por um ser sobrenatural, a exemplo de um anjo. Então nós vamos encontrar muitas simbologias, então por isso que nós chamamos de apocalíptico. E carta, por que uma carta? Porque existe um destinatário. O autor, ele destinou esse escrito a 7 igrejas que estão na Ásia. Então nós vamos fazer uma leitura bem contextualizada, tentando entender e responder essas perguntas e mostrar que Apocalipse também é um livro que nos traz esperança. E eu quero começar fazendo a leitura aqui da primeira parte do capítulo número 1 do livro de Apocalipse. A versão da Bíblia que eu estou utilizando é a NVT, Nova Versão Transformadora. Caso você não tenha essa versão, você consegue baixar o aplicativo no app da Play Store ou qualquer Bíblia que você tiver, as palavras vão mudar um pouco, mas o significado é o mesmo. Então eu quero ler a primeira parte do capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Olha, você já pode observar algumas coisas que são fundamentais para entendermos o Apocalipse. Então, primeiro, ele é uma revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, usando de meio apocalípticos, né? Porque aqui no próprio texto diz que ele enviou um anjo para apresentar essa mensagem a João. E ele fala que ele está revelando alguns acontecimentos que ocorrerão em breve. E o que significa que ocorrerão em breve? João, ele está dentro de um tempo histórico. E
ele está anunciando para aquelas pessoas dentro daquele tempo histórico algumas coisas que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João e diz aqui que João relatou fielmente tudo o que viu. E este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E o próximo versículo que ele fala muito forte da grande esperança que nós vamos encontrar. Ele fala que é feliz, que é bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. Eu não sei se você já teve curiosidade de ler sobre o livro do Apocalipse, mas eu quero te encorajar a ler. Eu quero te encorajar a estudar juntamente comigo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois, ele reafirma aqui, pois o tempo está próximo. Com certeza, nós vamos continuar lendo, mais alguns textos, mas quando diz que o tempo está próximo, isso não invalida algumas revelações que há nesse livro para o nosso tempo presente. É muito importante nós aprendermos a ler o livro do Apocalipse como se fosse uma espiral, que com o decorrer da história, com o decorrer do tempo, vai se ampliando e vai adquirindo novos significados. E eu vou continuar lendo para nós vermos para quem essa mensagem foi endereçada. No versículo 4 diz assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, o seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. João está mandando essa mensagem às 7 igrejas que ficavam na Ásia. O que ele chama de Ásia aqui, geograficamente hoje, fica no oeste da Turquia, ali às margens do Mar Egeu. E a gente já percebe que é em forma de carta, porque ele começa saudando essas igrejas. Nós não sabemos se ele fez uma cópia, fez 7 cópias dessa carta e enviou uma cópia para cada igreja, ou se ele enviou para uma igreja que a leu e depois enviou para outra igreja e a leu e enviou para outra igreja e a leu. Aí você pensa, mas por que ele já não fez 7 cópias? Porque todas as cópias eram manuscritas e ele levaria muito tempo copiando, e então talvez ele tenha enviado uma única cópia e essa cópia depois poderia ser replicada por escribas ou ainda ser enviada para as outras igrejas. Então ele sauda graça e paz. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, a primeira coisa, graça e paz da parte de quem? Daquele que era e que é
e que ainda virá. Não tem como desvincularmos isso de uma referência ao Deus que era, é e sempre será. O Deus que sempre existiu, o Deus que existe e que sempre existirá. Aqui, talvez a gente até consiga identificar isso com outras escritas de João. Quando ele fala lá, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A gente encontra uma similaridade na linguagem que ele usa. E em seguida ele começa com simbolismos e ele fala dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. O que seriam esses 7 espíritos? Tem pelo menos 2 explicações para isso. Os cristãos preferem pensar que esses 7 espíritos, eles significam 7 manifestações, 7 poderes da atuação do Espírito Santo de Deus. Então, esse número 7 seria apenas simbólico, como muitas outras coisas que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse e que também são simbólicas. Você vai encontrar repetidamente esse número 7 em muitas outras descrições deste livro. São 7 igrejas, são 7 cartas, são 7 trombetas, são 7 taças e esse número vai se repetindo. E uma curiosidade, as 7 igrejas para as quais esse livro foi enviado, se você localizar elas geograficamente, você vai perceber que na ordem que elas foram escritas, elas formam um círculo. Elas não eram as únicas igrejas que existiam na Ásia, existiam muitas outras, mas você localizar geograficamente cada um delas, você vai ver que forma um círculo, e círculo é sinal de perfeição. Tal como esse número 7 também, os cristãos entendem que o número 7 é o número da perfeição. Então talvez aqui seja uma clara referência realmente ao Espírito de Deus. E esse 7 seria simbólico para representar 7 formas de atuação ou 7 poderes dele. Mas também não podemos ignorar historicamente o contexto em que João está inserido. E naquele tempo eles julgavam que alguns astros, e claro que eles não tinham todos os recursos que nós temos hoje para conhecer esses astros, mas eles julgavam que esses astros eram seres divinos. E seres divinos que estavam a serviço de Deus. Então a gente também não pode descartar que talvez João estivesse se referindo a isso, a esses 7 arcanjos que vêm da cultura judaica, que viviam a serviço de Deus. E ele também faz uma referência a Jesus Cristo. E logo aqui no começo, a grande esperança nossa já é identificada no livro do Apocalipse, porque diz, ele é a testemunha fiel, Jesus Cristo é a testemunha fiel de todas as coisas, pois ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos e governante de todos os reis da terra. Como assim governante de todos os reis da terra? Porque nós acreditamos que o reino de Deus já está no mundo. Embora ele não seja pleno, mas ele já está entre nós. E a própria igreja cristã é uma expressão desse reino que já está entre nós. E ele continua. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Olha, João enfatizando a mensagem do Evangelho de Jesus. Antes dele se aprofundar em toda essa revelação, ele já está falando que os nossos pecados já estão perdoados. Apocalipse não é fim, Apocalipse é esperança. Pelo sangue dele, ele remiu, ele apagou os nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Então a ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. E mais,
ele continua falando da bendita esperança de todos os crentes. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão. Cristo está voltando. Essa é a tônica da mensagem do Evangelho desde os primórdios da igreja até hoje. Ele vem e todos o verão. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele, porque elas reconhecerão que tiveram uma atitude errada diante do Messias quando ele esteve entre nós. E ele fala uma das coisas mais lindas que há nas Escrituras: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto hebraico. O ômega é a última letra do alfabeto hebraico. Então ele é o princípio e ele é o fim. Eu sou aquele que era, que é e que ainda virá, Todo-Poderoso. Bom, mas vamos continuar. Vamos ler o que mais o capítulo 1 de Apocalipse tem a nos dizer. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Olha, João, quando ele recebe essa revelação, ele é prisioneiro na ilha de Patmos, ele está exilado. Na verdade, a ilha de Patmos é um paraíso hoje. E se você quiser se hospedar lá, você vai gastar muito, porque há alguns hotéis muito luxuosos lá. Mas naquele tempo, ela era usada como presídio, por quê? Não era por causa da beleza natural dela, mas sim porque as pessoas não conseguiam fugir de lá nadando. Ela ficava distante do continente. Então era uma forma de manter as pessoas prisioneiras. Mas João, ele não está falando isso com tristeza. Talvez você pense, você que está confinado de certa forma na tua casa, nesse nosso tempo de pandemia e que nós estamos precisando ficar dentro de casa, trabalhando a partir de casa naqueles casos que são possíveis, as crianças estão com as aulas suspensas e talvez você fique triste. Não fica triste nesse isolamento. Pense como o apóstolo João pensou. Alguns estudiosos dizem que a nossa versão ela escorregou um pouco aqui nessa parte, porque o real significado que ele quer dizer, embora ele estivesse preso sim por pregar o evangelho, mas o que ele realmente queria dizer é que ele estava preso ali naquela ilha para pregar o evangelho. Ele entendeu que Deus tinha um propósito para ele naquele isolamento. Ele compreendeu que Deus queria falar com ele naquele isolamento. Será que Deus não quer falar com você nesse isolamento? Você já pensou nisso? Que talvez seja o momento que Deus separou. Ele não vai ser eterno esse momento. Ele é só temporal, mas é um momento que você tem para se aprofundar, para ter um momento de qualidade com sua família e você redescobrir prazeres que você havia esquecido. Então João ele não está falando isso de forma pessimista. No versículo 10 agora, era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. Então ele está falando de uma visão que ele teve. Lembra que a literatura apocalíptica, ela fala dessas coisas, de visões, de mensagem de anjos, de mensagens de arcanjos. Ela sempre vai ter essa linguagem. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva um livro. Tudo que você vê e envio às 7 igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Lembra que eu disse? Se você procurar a localização dessas 7 igrejas no mapa e seguir nessa ordem, você vai perceber que forma um círculo.
e o círculo é sinal de perfeição. Então talvez, embora essa mensagem tenha sido escrita primariamente a essas 7 igrejas, essa mensagem ela tem uma perfeição e ela também irá servir para a igreja hoje, como ela serviu para todas as igrejas de todos os tempos. Quando me voltei, porque imagine, ele ouviu uma voz atrás dele, uma voz como de trombeta. Então, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Olha aí o número 7 novamente. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, novamente o número 7. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu resplendor. João está descrevendo o Cordeiro que ressuscitou. Ele está descrevendo um Cristo que está no esplendor da sua glória. Ele está descrevendo um Cristo que um dia nós poderemos contemplar. Essa descrição é claramente do Cristo ressuscitado que está no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e da sua boca saiu uma espada que cortava dos 2 lados. E você sabe o que isso significa, porque a Bíblia diz que essa palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então ele está fazendo uma clara referência que as palavras que saíam desse ser sobrenatural, desse Cristo glorificado, elas vinham como uma faca, uma espada que corta dos 2 lados. E qual foi a reação de João? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Imagine que visão magnífica que João está tendo. Ele, porém, olha como ele é amoroso, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Querido, não tenha medo daquilo que Deus quer revelar para nós. Não olhe para o Apocalipse como se fosse o fim. Apocalipse é o início. Apocalipse é a revelação. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. É Jesus, ele que ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele venceu o último inimigo que a humanidade precisava vencer. E Paulo fala que ele é a primícia, ele é o primeiro daqueles que irão ressurgir. Portanto, falando para João, escreva o que viu, tantas coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Observe, coisas que acontecerão agora e coisas que acontecerão depois. Por isso que é meio cíclico a revelação que há no Apocalipse. E ela vai se adaptando no decorrer da história. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Olha, o próprio Apocalipse está se explicando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O próprio Apocalipse, de certa forma, ele vai se explicando.
E esse anjo que ele diz aqui, os 7 anjos, ele está, na simbologia dele, ele está querendo dizer que são 7 mensageiros. 7 mensageiros que levarão a mensagem a esses 7 candelabros, que são as 7 igrejas, às quais essa carta, esse livro se destina. E aqui nós vamos terminando essa nossa reflexão do capítulo 1 de Apocalipse. Eu quero te convidar a toda quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos lançando a continuação dessas reflexões, sempre às 20 horas no nosso canal no YouTube e agora também na nossa página do Facebook. E eu queria agora orar juntamente com você. Eu quero orar. Eu quero que você encha o teu coração de esperança. Eu quero que você veja que até o Apocalipse, que muitos veem como parecendo o fim, na verdade, é uma mensagem de esperança, é uma revelação para nós de grande esperança. Vamos orar? Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, Ele nos conduz a toda a verdade. E nesse momento que nós estamos fazendo essas reflexões do livro do Apocalipse, nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele possa confortar o nosso coração, Ele possa encher o nosso coração de esperança, de alegria, de júbilo, e que nós encontremos no Apocalipse não um fim, não a destruição, mas nós encontremos a verdadeira esperança. Que a cada capítulo que nós lermos, nós possamos encontrar as Tuas promessas, nós possamos encontrar as Tuas palavras e nós possamos encontrar a Tua revelação para nós hoje. Abençoe cada um que está assistindo esse momento, Pai, nas suas casas, talvez no trabalho, onde essa mensagem chegar, Pai. Os que estão em isolamento em casa, que possa levar paz, possa levar tranquilidade a cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu me despeço de vocês agora e quero lembrar também que no domingo, às 19 horas, nós faremos a transmissão de nossa celebração dominical. Então, te encontro no próximo domingo. Deus te abençoe. Tenha um excelente resto de semana.